Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema de hoje é empregador. Falaremos sobre o empregador conceituado na CLT e esse tema, ao ser abordado, nós faremos referência à Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista, que consta na CLT. A CLT ela foi alterada em 2017 por meio dessa lei. Também falaremos sobre a MP, Medida Provisória 881 de 2019, medida essa provisória que já foi convertida em lei. E falaremos sobre a MP 905 de 2019. Vamos abordar todos os assuntos, todos os tópicos da MP 905, todos os tópicos da medida provisória 881? Não, mas fizemos alguns destaques de alguns destes artigos ou de alguns destes dispositivos destas MPs. Pois bem, qual é o conceito de empregador? O conceito de empregador consta no artigo 2º da CLT. O artigo 2º da CLT diz para nós o seguinte: olha, empregador é a empresa individual ou coletiva que vem admitir, que vem assalariar, que vem dirigir a prestação pessoal de um serviço. E aí, posteriormente, o parágrafo 1º complementa este conceito ao dizer: equipara-se a empregador uma instituição essa de beneficência, uma associação recreativa, profissionais liberais ou outras instituições sem finalidade lucrativa, que admitirem trabalhadores como empregados. Com isso, nós fazemos aqui o primeiro destaque. Empregador pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Quando aqui menciona profissionais liberais, por exemplo, quando nós nos referirmos ao empregador doméstico, que tem que ser obrigatoriamente pessoa física, só um exemplo aqui de empregador, para ficar mais claro, que empregador não é apenas aquela pessoa jurídica, pois nós poderíamos ter essa interpretação se ficássemos tão somente com o caput do artigo 2º, que nos diz que considera-se empregador a empresa, né? Avançando aqui, também empregador, quando conceituamos, empregador é aquele que tem finalidade lucrativa. Então, se pensarmos numa sociedade empresária com fins lucrativos, que tem empregados, quem é o empregado? Empregado é aquela pessoa física que trabalha com subordinação, com onerosidade, com pessoalidade para um determinado empregador. E podemos ter também como empregador aquele que não tem atividade lucrativa, né? Uma determinada fundação, uma determinada associação que tem trabalhadores, como aqui vem mencionar no parágrafo 2º, como empregados. Então, aqueles que admitirem trabalhadores como empregados. Avançando aqui, quando nós conceituamos empregado, que eu falei que tem de ter pessoalidade, pessoa física, subordinação, onerosidade, então empregado tem pessoalidade. Empregador não tem pessoalidade. Empregador, nós temos o princípio que chama-se princípio da despersonalização do empregador. Então, a responsabilidade deste empregador, aqui, esse ente que nós chamamos dentro do princípio da despersonalização, não importa a princípio se é João ou Maria os sócios de uma determinada sociedade empresária. A princípio, eu disse, o que importa é que essa sociedade empresária contratou Pedro é empregado e sob Pedro
há uma responsabilidade. Então, essa sociedade limitada tem uma responsabilidade para com o Pedro. Uma das suas responsabilidades é o salário, ou as verbas de natureza salarial. Mas importa destacarmos que temos a sucessão de empregadores estabelecida no artigo 10 da CLT, e aí nós temos uma novidade, artigo 10A da CLT, que veio com a reforma trabalhista, para destacar então sobre essas responsabilidades. Então, considerando aqui que uma determinada sociedade empresária não vem depositando o fundo de garantia dos seus empregados. Essa sociedade empresária, além de não depositar o fundo de garantia dos seus empregados, a mesma não vem concedendo férias para os seus empregados. E aí, como que fica essa situação? Quando um determinado empregado, ele vem ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, pleiteando os valores que não foram depositados do fundo de garantia. Dentre outros direitos, como eu disse, as férias nunca foram concedidas e com certeza, no momento que esses empregados ou que este empregado saiu da empresa, as suas verbas não foram quitadas. E aí? Responsabilidade no primeiro momento é da empresa, dessa sociedade. Posteriormente, nós vamos identificar que a responsabilidade aqui são dos sócios atuais. Então, eu sigo um critério de ordem. Primeiro, a responsabilidade da empresa. Posteriormente, responsabilidade dos sócios atuais. E, em terceiro lugar, a possibilidade de ser responsável o sócio retirante. Aquele que deixou de ser sócio, aquele que saiu desta sociedade. Mas até quando este ex-sócio, ele é responsável para com esta sociedade, ou ele é responsável para com os empregados ou ex-empregados dessa sociedade. Então vamos lá. Responsabilidade aqui do sócio é responsabilidade subsidiária. E a responsabilidade subsidiária dos sócios retirantes quer dizer o seguinte: primeiro, um critério de ordem. Se fosse solidária, poderia estes empregados ajuizarem uma ação tanto em face da sociedade empresária, da empresa, ou em face dos sócios atuais ou do sócio retirante. Não precisaria seguir o critério de ordem. Mas quando fala subsidiária, quer dizer que eu tenho de observar essa ordem. Eu vou ajuizar uma ação e vou colocar no polo passivo a empresa, vou colocar os sócios atuais, os sócios retirantes. Mas eu vou seguir essa ordem. Salvo se houver fraude. Esse sócio retirante aqui, na verdade, ele saiu da sociedade, mas ele levou uma grande parte do patrimônio dessa sociedade, deixando essa sociedade com uma dívida enorme. Neste caso, torna-se a responsabilidade não mais subsidiária, mas uma responsabilidade solidária. Mas vamos lá. Eu cheguei a comentar aqui até quando que ele é responsável, o sócio retirante. E aí diz para nós o seguinte: ele é responsável pelo prazo de 2 anos a contar da averbação da retirada da sociedade. Eu lerei rapidamente apenas o caput. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte preferência, que é, como eu disse, a preferência primeira da empresa devedora, depois dos sócios atuais e depois dos sócios retirantes.
Então, sócio retirante, responsável em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Responsabilidade essa subsidiária que poderá ser solidária conforme o parágrafo único, se comprovado a fraude em relação aos sócios. Ok, avançando, então isso encontra-se no artigo 10A, já tinha mencionado. Vamos agora entendermos o poder do empregador. Nós conceituamos empregador e mencionamos o seguinte: olha, empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica. Se ele assume os riscos da atividade econômica, então quer dizer que ele tem poder. Então quer dizer que ele age aqui em diversas situações de forma unilateral. Então ele não precisa de pedir autorização do seu empregado, mas mesmo que o peça autorização, mesmo que o empregado precisa concordar ou por meio de acordo ou convenção coletiva, não exime, não retira a responsabilidade do empregador. Assim como esse conceito de empregador nos diz, é aquele que vem dirigir a prestação. Então, o poder de direção, o poder hierárquico que o empregador ele tem. E quando eu conceituei empregado, eu disse que empregado é aquele que elabora com subordinação. E dentre outras subordinação, nós identificamos a subordinação que é hierárquica. Então vamos lá. Poder do empregador. Poder de organização, poder de controle, poder de fiscalização. Identificamos agora o seguinte: olha, eu organizo, eu sou a empresa, vou organizar a minha empresa, quero evitar furtos, quero fiscalizar o trabalho dos meus empregados, então eu vou instalar câmeras. É possível? Sim, é possível instalar câmeras. Mas aí vem uma pergunta que já foi por demais uma pergunta polêmica e muitas das vezes sem uma resposta. Será que o empregador, dentro do seu poder, ele pode agora submeter os seus empregados a uma revista íntima? Não, não é possível. E nós temos na CLT uma proteção mais específica à mulher, no artigo 373, falando sobre a vedação da revista íntima. E de forma mais recente aqui, nós temos a Lei 13.271 de 2016, que estabelece até mesmo a multa caso esse empregador venha a submeter uma determinada empregada à revista íntima. Mas eu estou falando empregada. Falei também sobre a CLT, estou falando da mulher. Mas e o homem? Poderíamos aqui considerar a revista íntima o homem? Não. Nós temos a Constituição Federal, a nossa Carta Maior, que fala sobre a preservação ou sobre a proteção à intimidade, a proteção à privacidade. Artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Então, esse empregador, dentro do seu poder, há um limite. Limite esse para evitar abusos. Ok. Avançando, quando este empregador tem determinados empregados e agora quer controlar a jornada de trabalho por meio de ponto eletrônico, vai fiscalizar aqui a marcação de ponto de forma manual, mecânica, ele tem esse direito, mas também terá a obrigação com a marcação de ponto caso seja um empregador, caso seja uma empresa que tenha mais de 20 empregados. Alteração, porque vocês poderiam falar assim, opa, não é 20, é 10. MP altera isso, não mais 10, mas agora 20 empregados. Com isso, nós teremos apenas a obrigação das empresas com a marcação de ponto para aquela empresa que tenha mais de 20 empregados.
Avançando, a MP diz para nós, dentro deste poder deste empregador, que esse empregador pode fazer o registro de ponto por exceção. Isso consta onde? No artigo 74 da CLT. Poderemos fazer o registro de ponto por exceção. E assim, é uma prática baseada na ideia de que os funcionários só precisam fazer o registro de ponto, então o empregado individual, os empregados, só precisarão fazer o registro de ponto caso venha a ter uma falta injustificada, caso este empregado esteja sobre a sobrejornada, então, no caso de hora extra, neste caso, fará o empregado o registro de ponto. Não estando dentro dessas situações de faltas, de atraso, de hora extra, não precisa registrar o ponto. Então, ficará sobre a responsabilidade deste controle, sem precisar da marcação de ponto individual, chama-se aqui registro de ponto por exceção. Peço para que vocês, nesse momento dessa pausa, que eu estou abrindo o artigo junto com vocês, para que possamos assim fazer a leitura. Vamos lá, artigo 74, para o melhor entendimento dos senhores. Vem dizer então o seguinte, artigo 74, mais especificamente o parágrafo 2º. Para o estabelecimento com mais de 20 empregados, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, registro manual, mecânico, eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e do Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-sinalização do período de repouso. Parágrafo 3º. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará de registro manual, mecânico, eletrônico, ou, se puder, sem prejuízo do que dispõe o caput. Parágrafo 4º. Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual. Acordo esse por meio de convenção coletiva, acordo coletivo. Então, com ou sem a participação do sindicato. Então, eu, empresa, posso acordar com o meu empregado, eu posso acordar com os meus empregados, que agora nós teremos o quê? O registro de ponto por exceção. Ok? Então, vamos lá. Voltando aqui e avançando em nosso conteúdo, CTPS. Então, quando nós pensamos aqui em um novo empregado, em uma nova contratação, vem à nossa mente registro. Eu tenho de registrar esse empregado. Então, o registro desse empregado, eu tenho agora de identificar que não mais eu, empresa, tenho prazo de 48 horas para fazer as devidas anotações na carteira de trabalho do meu empregado, mas eu tenho prazo de 5 dias, corridos ou úteis? 5 dias úteis. Então a empresa tem um prazo de 5 dias úteis para fazer a anotação na carteira deste empregado. Assim como importa destacar que a identificação deste empregado. Então, pensando aqui na carteira de trabalho, a identificação única é o número do CPF do empregado. Ok, isso consta artigo 29 da CLT. Agora, vamos pensar neste empregado. Este empregado vai trabalhar na minha empresa e eu defino o uniforme que ele irá utilizar. É possível isso? Sim. Eu tenho esse poder? Tenho esse poder. Isso consta no artigo 456A da CLT. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta do meio ambiente laboral,
sendo lícita, ou seja, é permitido a inclusão no uniforme de logomarca da própria empresa ou de empresas parceiras. No meu uniforme poderá ter a logomarca da empresa para o qual eu laboro, eu na qualidade de empregado, como poderá ter também a logomarca das empresas parceiras do meu empregador. Ótimo! Então esse artigo 456A, que fala sobre o uniforme, é um artigo que veio com a reforma trabalhista em 2017. Agora, a alteração do cargo de confiança. A alteração do cargo de confiança, nós tivemos uma mudança também com a reforma trabalhista. Eu posso alterar o cargo, eu posso retirar. Esse empregado foi contratado como analista e agora eu vou e coloco no cargo de confiança, né? Eu pergunto se ele gostaria de se tornar exemplo, gerente de um determinado setor do meu estabelecimento comercial. Cargo de confiança. Ótimo. Cargo de confiança, o que diz a CLT? Que receberá uma gratificação de 40% sobre o salário. Então ele recebe essa gratificação, mas com o passar do tempo eu identifico que ele não está atendendo às expectativas e quero retirá-lo desse cargo de confiança, voltá-lo para o cargo de analista e com isso retirar a gratificação, esses 40%. Posso retirar essa gratificação? Sim, é possível. Como assim? Sim, é possível. E a CLT diz que não é considerado nem alteração unilateral do contrato de trabalho. Isto consta no artigo 468 da CLT. Então, 468 fala sobre o poder que o empregador tem de alterar o determinado empregado que antes exercia um cargo de confiança, não exercerá mais e, por consequência, será retirado a sua gratificação. Empregador pode acessar o e-mail do empregado? Seria uma violação aqui à intimidade, à privacidade? Pensemos então no e-mail corporativo. Esse e-mail corporativo, esse e-mail que esse empregado ele está acessando no seu horário de trabalho, no seu ambiente de trabalho, pode a empresa fiscalizar? Sim, pode. A internet é de patrimônio da empresa. O computador que está sendo utilizado por este empregado é de patrimônio da empresa. É possível a fiscalização. Temos de pensar que esse empregador, ele tem o poder e ele também, além do poder, cabe a ele a cautela da fiscalização, porque sobre ele a responsabilidade civil com os atos dos seus empregados, dos seus colaboradores. Então, por ele ser responsável pelos atos dos seus colaboradores, importa fiscalizar se de fato este empregado está utilizando este e-mail ao qual lhe foi passado para o exercício do seu trabalho, da sua função. Responsabilidade da empresa, caso este empregado venha cometer qualquer ato, conforme estabelece no Código Civil, artigo 932. Avançando mais um pouquinho aqui, temos de identificar que o empregador, ele tem a possibilidade de dar a este empregado ajuda de custo, auxílio alimentação, prêmios. Mas aí eu questiono, ajuda de custo, auxílio alimentação, prêmios, é considerado verba de natureza salarial se fornecida com habitualidade? Não. Reforma trabalhista nos diz que ajuda de custo, auxílio alimentação, prêmio, não é considerado verba de natureza salarial, então não integra o salário, não será contabilizado para fins previdenciários.
Auxílio alimentação não poderá ser em dinheiro. Avançando, a MP fala sobre a alimentação fornecida por este empregador por meio de ticket, por exemplo. E aí vem dizer que eu não posso considerar como salário. Consta onde isso? Consta no artigo 457 da CLT. E mais especificamente, quando eu falo do fornecimento de alimentação, no parágrafo 5º da CLT, que posteriormente eu tenho certeza que você fará a leitura. Continuando, das liberalidades deste empregador, que concede ajuda de custo, que concede auxílio alimentação, que concede prêmios, a MP 905 de 2019 faz uma alteração aos prêmios. Prêmios estes que veio a ser estabelecido com a reforma trabalhista em 2017, estabelecendo que os prêmios concedidos aos empregados, estes empregados que desempenharam uma atividade superior ao ordinariamente esperado. Prêmios estes previamente acordado ou previamente informado aos seus empregados. Pela reforma trabalhista, a empresa ou empregador poderia conceder prêmios todos os meses. Com a MP, os prêmios eles estão limitados a 4 prêmios no ano civil ou a 1 por trimestre. E aí vem, então, conceituar, eu faço a leitura para vocês bem rapidinho, quais são os requisitos que devem ser, então, observados para o alcance deste prêmio, liberalidade deste empregador. Então, prêmio, quando nós falarmos sobre prêmios, será algo concedido, será um valor, pode ser em dinheiro, pode ser em espécie, pode ser em bens. Este prêmio é empregador para com o empregado. Nunca o empregado aqui recebendo de terceiros ou empregador concedendo a terceiros que não sejam seus empregados. Então aqui nós temos requisitos: de acordo com o desempenho superior ao ordinariamente esperado, avaliado discricionariamente pelo empregador, desde que o desempenho ordinário tenha sido previamente definido. Então, o desempenho deste empregado ordinário tem de ser definido para eu identificar um desempenho, então, superior. O pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valor seja limitado a 4 vezes, como eu disse, no mesmo ano civil, no máximo 1 no mesmo trimestre. As regras para a percepção do prêmio devem ser estabelecidas previamente. Então, este empregado que vai exercer essa atividade, que deseja alcançar este prêmio, ele já foi previamente comunicado. As regras que disciplinam o pagamento do prêmio devem permanecer arquivadas por qualquer meio pelo prazo de 6 anos. Isso caso venha ter uma fiscalização, então ali constará quantos prêmios, então como se deu esse prêmio do empregador para com o ou os seus empregados. Ok, vamos agora para um outro poder ou um outro direito que o empregador ele tem no exercício da sua atividade econômica. Pensemos então no quadro de carreira. Quadro de carreira que não precisa ser mais homologado. Quadro esse de carreira que poderá ser elaborado de forma unilateral, então o empregador não precisa acordar com o sindicato por meio de acordo coletivo e nem precisa estabelecer um acordo individual com seus empregados. Então, quadro de carreira que poderá ser pelo critério de antiguidade e merecimento, de forma cumulativa, ou alternando isso, ora por merecimento, ora por antiguidade, ou poderá ser apenas quadro de carreira por merecimento ou quadro de carreira por antiguidade. Quem poderá definir isso, ou quem tem o direito de definir isso, será o empregador. E terá validade, não precisando mais de ser homologado no órgão competente. Ok, trabalho agora aos domingos.
Quando eu organizo a minha empresa, eu estabeleço que a minha atividade comercial terá exercício, funcionará aos domingos. Mas nós identificamos na Constituição Federal que o empregado, ele preferencialmente, o seu repouso semanal será aos domingos. Então, como fica essa questão do domingo, do repouso semanal do empregado no domingo? Estabelecimento comercial, este empregado que labora aos domingos terá que coincidir o seu descanso semanal remunerado até a quarta semana deste empregado deverá ser no domingo. Para a indústria, pensando neste empregado que trabalha aqui aos domingos, eu tenho de 7 semanas. Então, a 7ª semana deste empregado, o seu descanso semanal deverá coincidir com o domingo. Então, este empregador, ele tem poder de organizar, ele tem aqui a liberdade e autonomia do exercício aos domingos, mas observando estes limites estabelecido pela MP 905 de 2019. Então, o empregado, ele pode trabalhar em dias de feriado? Sim, ele pode trabalhar também no dia de feriado, e sendo aqui também no domingo. Isso vem ser estabelecido no artigo 67 e 68. Então, faço só a leitura aqui do parágrafo 1º. O repouso semanal remunerado deverá coincidir com o domingo, no mínimo uma vez no período máximo de 4 semanas, para o comércio e serviço, e no mínimo uma vez no período máximo de 7 semanas, para o setor industrial. Vamos agora para um outro poder do empregador. Qual? Poder disciplinar. O empregador, ele tem o poder disciplinar, observando aqui os princípios, da razoabilidade, da proporcionalidade. Então, nós devemos identificar qual foi a conduta faltosa deste empregado para a devida sanção. Vamos lá. Tem o direito, este empregador, de aplicar uma advertência, uma suspensão, uma demissão. Sendo uma demissão por justa causa, ou tendo esse empregador o direito de demiti-lo por justa causa, pode ele aplicar aqui uma sanção mais branda. Quem pode mais, pode menos. Mas, observando que não é por qualquer motivo, como eu disse dentro dos princípios, que eu poderei dispensar o meu empregado por justa causa. Porque nós sabemos que justa causa, este empregado, no momento dele sair da empresa por fim neste contrato, ele não terá todos os direitos que quando dispensado sem justa causa. E também temos o princípio aqui da busca do pleno emprego, um princípio constitucional. Então não podemos simplesmente aceitar qualquer situação do empregador aplicar uma justa causa. E tivemos com a reforma trabalhista uma nova alínea ao artigo 482, que menciona que foi contratado para ser motorista e agora perde a habilitação. Aqui, perdeu essa habilitação por uma conduta dolosa. Conduta essa dolosa que não tem relação com o seu trabalho. Foi cometida uma conduta dolosa no seu horário livre. Consequência, demissão por justa causa, ok? Então, poderá ser demitido por justa causa. Isso está na alínea M do artigo 482. E falando, por fim, no contrato de trabalho deste empregado, temos a novidade, que não é tão mais novidade assim, porque esta lei, a reforma trabalhista de 2017, nós já temos aí 2 anos, para maior conhecimento dessas mudanças. Nós temos acordo entre as partes. Então, hoje, empregado e empregador podem acordarem e assim pôr fim no contrato de trabalho. Quando eu penso nesse acordo, eu me questiono, agora,
Será que as empresas passaram a aplicar mais um acordo do que uma dispensa sem justa causa? Será que a empresa poderia pressionar os seus empregados quando desejar não mais tê-los no seu quadro de empregados? Será que este acordo terá de fato, quando é apenas o empregado não desejar mais continuar na empresa? É benéfico para a empresa quando o empregado, então, pede para sair, pois não terá de pagar a multa do fundo de garantia, por exemplo. Acordo entre as partes, você tem de pensar que é ambos que não desejam mais e quais são os direitos. Acordo entre as partes, se o aviso prévio for indenizado, não trabalhado, ele receberá a metade, se for aviso prévio indenizado. Ele receberá, este empregado, no acordo entre as partes, 20% da multa do fundo de garantia, isso mesmo, metade da multa do fundo de garantia. Fundo de garantia, a multa não é 40%, então ele recebe 20%. Terá direito ele a sacar o fundo de garantia? 80% do fundo de garantia depositado, ele vai poder sacar. Terá ele direito ao seguro-desemprego? Não. Seguro-desemprego ele não tem. As demais verbas trabalhistas, como férias, ele vai receber na integralidade? Sim. 13º proporcional? Sim. Então, as outras verbas trabalhistas na integralidade. Aviso prévio, apenas a metade. Multa do fundo de garantia, apenas a metade. Aviso prévio, se indenizado a metade. Aviso prévio trabalhado. Aí não, ele trabalhou, é direito adquirido. Ok. Passa aqui a régua, mudando, dentro deste poder do empregador, duração de trabalho. Já falamos que ele pode trabalhar aos domingos. Este empregado, agora vamos pensar, labora 8 horas por dia, foi contratado para trabalhar 8 horas, mas agora, um determinado dia ou alguns dias, ele excede a sua jornada de trabalho em 1, 2 horas. Esse empregado, ele tem direito a hora extra. Mas o empregador, ele não deseja pagar hora extra, ele deseja estabelecer aqui banco de horas, regime de compensação. Como se dará o regime de compensação? Como se dará o banco de horas? Compensação, que é algo mais rápido, onde o empregado, ele labora alguns dias na semana, a mais do que a sua jornada que ele foi contratado, e ele vai compensar aqui em outro dia ou outros dias dentro do mês. E essa compensação que será feita dentro daquele mês poderá ser acordado entre empregador e empregado, empresa e empregado, de forma verbal. Não precisa ser por escrito. Não precisa ser por escrito, de forma verbal. Então, este empregador deixará de pagar hora extra e poderá submeter ao regime de compensação. O que ficará impossibilitado do regime de compensação se tiver algum acordo ou convênio coletivo estabelecendo de modo contrário. Agora, banco de horas. Banco de horas, eu estou fazendo aqui várias horas para compensar depois, isso vai extrapolar, isso vai exceder ao mês. Eu vou compensar isso daqui a 3, 4, 5, 6 meses, 7, 8, 9, enfim. Como que fica? Banco de horas, se o banco de horas for estabelecido, as regras do banco de horas, dentre essas regras do banco de horas, estabelecer que será compensado no período de 6 meses, não precisa de sindicato. Não precisa de acordo, não precisa de convenção coletiva. Basta a negociação entre as partes. Pode ser aqui de forma verbal? Não. Neste caso, precisa ser por escrito. Mas se superar 6 meses, for de 1 ano, se for de 1 ano,
banco de horas acordado aqui por um prazo superior a 6 meses necessita obrigatoriamente da intervenção sindical. Então, o empregador precisa acordar por meio de acordo coletivo de trabalho. Consta-se na CLT, mais especificamente artigo 59. Uma outra questão que nós não podemos aqui deixar de mencionar: o empregador, ele tem aqui a liberdade de fornecer o transporte para os seus empregados, em especial em local de difícil acesso. Se o empregador oferece para os seus empregados o transporte, casa-trabalho, trabalho-casa, local de difícil acesso, não tem transporte público, esse percurso será contabilizado na jornada de trabalho? Não mais. Antes era considerado, né? As horas in itinere, hoje não mais é considerado. Isso nós identificamos, então, localizamos isso no artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Então, uma outra novidade da reforma trabalhista. Ok, avançando aqui, nós temos de destacar que empregado e empregador têm direitos e obrigações, dentre eles o direito o empregado de descansar, dar uma pausa para o almoço, e o empregador assim conceder essa pausa. Pausa essa que poderá ser agora de 30 minutos. De 30 minutos. Não precisa mais ser de 1 hora. E não precisa mais observar aquilo que nós tínhamos de observar aqui o PAT. Agora, se nós pensarmos que este empregador tem que conceder para ele meia hora, 1 hora que seja, 1 hora e meia, enfim, hora acordada previamente. Então eu tenho, eu empregado, 1 hora. Só que o meu empregador não está obedecendo isto. Ele está sempre exigindo que eu trabalhe no meu horário de almoço, ou pegue 20 minutos do meu almoço, né, que é o mais comum, 20, 30 minutinhos. E aí, como fica essa situação? Esses 20 minutinhos que foi retirado do empregado, retirado de você, você vai receber esses 20 minutos, tão somente esses 20 minutos, tão somente estes 30 minutos. Natureza indenizatória e não natureza salarial. Uma outra mudança que nós tivemos, que antes era a natureza salarial, e se não respeitado, se suprimido ou suprimido em parte, antes você tinha direito à integralidade, a 1 hora inteira, porque você não observou 1 hora, agora não mais. Você terá o direito apenas, então, somente da parte suprimida como natureza indenizatória. Ok, avançando aqui, o que nós temos é a possibilidade de termos uma jornada de 12 por 36. Jornada de 12 por 36, se assim tivermos, terá este empregado que está sobre essa jornada, o salário que ele receberá, já estará incluso aqui feriados, já estará incluso o descanso do mesmo e poderá ser submetido a essa jornada de 12 por 36, até mesmo aqueles empregados que estiverem exercendo atividade insalubre, que é o que estabelece o artigo 60 da CLT. Então, artigo 59 e artigo 60. Vamos lá, avançando agora, não mais jornada 12 por 36, não mais jornada de 8 horas, 44 semanal, mas este empregado em regime parcial. Este empregado em regime parcial, que elabora por quantas horas que é o regime parcial? Regime parcial, reforma trabalhista,
30 horas é o limite, né? Ele poderá fazer hora extra se ele tiver a sua contratação por 30 horas. Não, ele não poderá fazer hora extra. Ah, mas eu ouvi falar em alguma coisa de hora extra. Calma. Se a sua jornada for de 30 horas, não. Mas se ele elaborar numa jornada que seja até no máximo 26 horas, ele poderá fazer mais 6 horas. Mas se a sua jornada superar 6 horas, 26 horas, ele não poderá fazer hora extra. E tem limite de hora extra. O limite de hora extra, independentemente se ele foi contratado para trabalhar 10 horas, se ele foi contratado para trabalhar 20 horas, o limite de hora extra é 6 horas. Ok, este que é contratado para jornada parcial, e aí eu faço só um destaque para a complementação deste tema, este empregado agora tem os mesmos direitos do empregado em regime integral no quesito de férias. Então terá direito a 30 dias, terá direito a converter 1/3 de férias, que antes nós tínhamos aqui esta diferença, que importa agora mencionar que não há mais essa diferença. E importa também destacarmos a compensação. Posso estabelecer um regime de compensação? Sim, posso estabelecer. Mas a compensação que nós vimos, no regime integral, é a compensação exercida no mês. A compensação da jornada parcial é a compensação que será estabelecida na semana posterior, até a semana posterior. Então, hoje, considerando hoje como segunda-feira, eu extrapolei a minha jornada de trabalho. Eu tenho que folgar, compensar isso até a semana seguinte e não no mês, ok? Se não for respeitado isso, o empregador, no próximo salário, no pagamento seguinte, terá de pagar por estas horas. Essa é a consequência. Isto continua a constar, então, no artigo 58A da CLT, e mais especificamente no seu parágrafo 5º. Ok, avançando aqui, que eu não me... Só para fazer uma complementação, quando eu falei sobre 30 minutos, que poderá o seu almoço ser de 30 minutos aqui, o intervalo intra-jornada, para ser de 30 minutos, necessita de negociação coletiva. Então, não pode ser estabelecido entre empresa e empregado. Isso está no 611A da CLT. Passando para os dois últimos temas deste tema maior, empregador, temos a seguinte situação: o empregador, ele decide rescindir o contrato de trabalho de um determinado empregado. E ao comunicar este empregado da rescisão, ele informa que o seu aviso prévio será trabalhado. Aviso prévio trabalhado, nós temos aqui a possibilidade da jornada reduzida. Então, o direito que o empregado tem da sua jornada reduzida. Em quantas horas? 2 horas. Então, esse empregado que foi contratado para laborar por 8 horas, ele só irá laborar durante esse período de aviso prévio por 6 horas. E se ele vai laborar por 6 horas, se ele, caso venha a ocorrer, do seu empregador fazer uma proposta. Qual proposta? Olha, não venha para a empresa laborar apenas 6 horas, labore as suas 8 horas, pois eu vou te pagar essas 2 horas como horas extras. É permitido que este empregado não tenha redução da sua jornada de trabalho pelo pagamento da hora extra em contrapartida ao pagamento? Não. Porque o aviso prévio, ele é concedido dentro dessa jornada reduzida com base na busca do pleno emprego, para que o empregado tenha a oportunidade de alcançar um novo trabalho. Então, não poderá. Se o fizer, qual será a consequência?
como se este empregado não tivesse naquele período no aviso prévio. Então ele terá de fazer um novo aviso prévio. Então invalidará o aviso prévio. Avançando para o último tema, a medida provisória 905 de 2019, pensando aqui no banco, nas agências bancárias, na Caixa Econômica Federal, veio a estabelecer que o caixa, a sua jornada é de 6 horas. Mas não sendo caixa, a jornada é de 8 horas. Diz então o artigo 224, por meio da medida provisória, agora o seguinte: não será considerado como hora extra a jornada de até 8 horas. Apenas e tão somente o caixa, a jornada será de 6 horas. Tínhamos antes dessa MP, como jornada de trabalho, 6 horas. Essa é a regra para todos os bancários, não apenas para o caixa. E agora veio estabelecer que para o caixa a jornada é de 6 horas e aquele que não é considerado caixa, a jornada poderá então ser de 8 horas e assim o banco não precisará pagar estas 2 horas como hora extra. Não estará no regime de sobrejornada. Então, estes foram os tópicos deste tema maior, empregador. Estas foram as considerações. Agradeço por assistirem o vídeo até o final e até o próximo vídeo.